do termo meritocracia. Quando a gente fala nisso, você acha que meritocracia existe ou não existe? Ou não dá para praticar dentro de um país onde a gente tem tanta diferença socioeconômica? O que você acha sobre a meritocracia? Não, eu acredito na meritocracia, que as pessoas precisam ter oportunidades conforme o que elas entregam, conforme o potencial delas. Mas é que tem um passo antes, que a gente não deu como sociedade, a gente tem que dar ainda. Mas é aquela figurinha que é um clássico, né, de equidade, né? Como que a gente quer que todo mundo chegue se um parte mais de trás, né? Um parte de um posto mais atrás que o outro. Então, eu estou numa corrida de 100 metros, tem uma pessoa que está largando na minha frente. E aí? Ela talvez chegue antes. Sim. Pode ser que eu chegue também, muito parecido, porque eu vou me esforçar mais. Aí tem muito aquele discurso que às vezes até mais romântico, né? Do quanto que a gente vai correr atrás e vai se esforçar mais e vai conseguir. Adorei que seja e que tenham mais exceções por aí como essas. Mas aí é um pouco daquele... a pobreza às vezes é uma prisão de segurança máxima, que eu já ouvi, acho o Edu falando isso, assim, que talvez ela não consiga nem largar, sabe? Sim. Então, assim, por exemplo, na favela dos sonhos, até às vezes tênis a gente empresta pra pessoa ir. Ela tem chinelo, não dá pra chegar de chinelo. Então, assim, numa sala de entrevista, tá bom, eu vou olhar ali e vou talvez ver todo mundo igual, mas ninguém sabe que aquela pessoa largou sem tênis, que alguém teve que emprestar. Ou que ela teve que usar um tênis, aí ela sujou todo de barro, colocou na mochila o tênis sujo e pôs um outro tênis limpo para poder não chegar tão sujo na entrevista. E eu, então, como empresa, deveria querer saber? Eu acho que eu, pelo menos, como RH, eu gosto de saber, entender. Mas, por outro lado, o que mais importa também é o talento que ela vai trazer para aquilo ali, sabe? É um pouco do que a gente estava falando. É a gente olhar de forma mais ampla. Às vezes a gente pergunta muito o que a pessoa fez, mas não o que a pessoa fez como é o dia a dia dela. A gente pergunta muito, em que empresa você trabalhou? Não trabalhou em nenhuma, então fica difícil. Então, quando a gente contrata a pessoa no primeiro emprego, é auxiliar, é aprendiz, dificilmente ela vai ter outro emprego antes. Então, se eu estou contratando para uma vaga de auxiliar, como é a vida dessa pessoa? Como é o dia a dia dela? Como eu consigo captar resiliência, que muitas vezes é uma competência que a gente tem na listinha ali do roteiro para identificar num candidato, numa candidata? Como eu consigo captar resiliência em outras experiências que não sejam um emprego, CLT, carteira assinada, num banco tal? Mesmo que seja de auxiliar, mesmo que seja de estagiário, né? A gente brincava muito que estagiário tem que ser quase gerente, né? Às vezes, é gerente júnior. Então, assim, como que eu consigo captar poder de influência, liderança? Como eu consigo captar liderança sem necessariamente aquela pessoa ter sido coordenadora de contas a pagar? Como eu consigo captar isso conversando com ela, entendendo que ela liderou outras coisas, atuou com competências que são importantes para a liderança de outra forma? Então, eu acho que falta, e é desafiador mesmo, falta a gente conseguir captar que no dia a dia dela, talvez ela desenvolveu algumas competências muito mais que todo mundo que está ali. Porque dificilmente alguém teve que trocar 2 vezes o sapato, pegou um ônibus de 2 horas, ficou ensaiando não sei quanto tempo antes, né, para estar ali naquele dia. Pode ser que tenha, mas te digo que é difícil. Então, falta talvez a gente conseguir compreender e perguntar e ouvir além da experiência CLT e tal, na empresa X. A gente tem que entender, captar a competência em outras vivências. Eu diria que esse é um desafio. Quando a gente chegar nesse passo, aí beleza, a pessoa vai estar junto com a gente ali. Aí eu vou começar a entender, a avaliar ela e entender os momentos difíceis que ela pode passar, que tem outras pessoas do time que passam também. Às vezes é uma pessoa que tem uma vida que não é de favela, mas ela está com um problema muito sério, pessoal, naquele momento. E a gente, como área de gente, não vai ter que tentar ajudar? O gestor não vai ter que entender como pode conduzir? Né? A gente tem visto tantas capacitações, tantos programas de desenvolvimento de líderes, muito focado em saúde mental, segurança psicológica, como evoluir em feedback, one-on-one. As organizações têm tentado preparar seus líderes, né, para também gerenciar conflitos como esse, saúde mental e diversos desafios. Esse é mais um. Como ele vai conseguir
ter um time diverso, de fato, né? Aquela pessoa vai ser diferente dele e ele vai conseguir entender os momentos difíceis. Então, daí, assim como vai ter que entender aquela mãe que voltou da licença maternidade, está com um grande problema, que talvez não tenha vindo de favela, mas ela está com outro problema também. Então, acho que tem uma dificuldade, mas essas pessoas podem ser muito talentosas. Em geral são, né? Em geral são, porque é muita criatividade, é muita liderança, é muita perseverança, é muita resiliência, que tudo isso é o que a gente mais quer. Todos os dias. Se eu colocar uma pessoa dos sonhos para trabalhar comigo, eu quero uma resiliente, uma criativa, uma com muita força de vontade. Fala que você não quer para trabalhar aqui. Eu quero agora. Então, a gente quer pessoas com essas competências. Acho que a gente tem que olhar além. Quando a gente olhar além, aí a gente vai conseguir ter essa pessoa com a gente. E aí, ali, ela já vai estar num passinho mais perto ali. Aí é onde vem a meritocracia, com toda a sua polêmica, né? Porque tem um tanto de coisa que envolve meritocracia que não é só esse ponto enfim, de onde a pessoa veio, né? Mas aí tem diversas outras questões. Mas eu diria que a gente tem que olhar um pouquinho além, assim. E entender que são talentos, super talentosos, eu diria.